Oi, gente, vamos fazer revisão rapidinha para a gente só relembrar aí que nós já estudamos bastante sobre isso. Eu vou falar sobre o nomadismo primeiro, que nós estudamos, né? Que eram os primeiros homens que não tinham moradias fixas e eles mudavam de lugar para outro conforme a necessidade de alimentos e assim por diante. Então, como eles não tinham domínio das técnicas de agricultura e pecuária, eles iam mudando de um lugar para o outro. E esse período também foi chamado de Pedra Lascada. Depois, com o passar do tempo, eles já foram se organizando, aprendendo a domesticar animais, a lapidar pedras, e aí vem um novo período, chamado de período neolítico. No período neolítico, eles já conseguiam armazenar alimentos, fazer o cultivo e assim eles fixavam as moradias em determinados locais e ali viviam por muito tempo ou até o fim de suas vidas. Mas acontece que esses períodos não aconteceram todos juntos ao mesmo tempo, assim, em todos os continentes. Então, com a América, que é esse que nós moramos, ele foi o último, né, a se chegar nesse período, porque enquanto lá na Ásia, na Europa e na África, Austrália, eles já estavam no período, aqui na América era bem mais atrasado, então demorava mais a chegar. Então não houve assim, os acontecimentos, essa evolução não aconteceu em todos os continentes ao mesmo tempo, certo? E aí, os primeiros animais que eles domesticavam, que aprenderam a ter o domínio, foram os cavalos, bois, né, carneiros, porcos, tudo aquilo que satisfazia suas necessidades. E eles começaram também a cultivar vários alimentos, como o milho, o centeio, a cevada, o arroz, a batata. Então foram os primeiros alimentos que eles começaram a cultivar e armazenar para ter durante um bom período. Então, além da criação de animais e do cultivo dessas plantas, eles também tiveram outras inovações, porque eles, nesse período neolítico, eles começaram a fazer construções, né, mexer com as cerâmicas, com tudo aquilo que usava para construção. E aí eles começaram a fazer armazéns e tudo mais para guardar esses produtos que eles tinham para mantimento, mesmo quando viesse outras épocas em que não tinha determinadas plantas, eles teriam guardado. Então já foram inovando. Mas acontece que nesse período não foi tudo de bom. Aconteceu também pestes e epidemias. Então foi um período bem difícil, porque assim eles não sabiam ainda mexer com a questão da vacinação, né? Ainda não tinha assim esses estudos mais aprofundados, tá? Aí depois, com o passar do tempo aqui na América, eles vieram, né, principalmente os portugueses e espanhóis vieram para povoar, aliás, vieram para colonizar esses lugares. Eles vieram em busca de ampliação de fronteiras, eles queriam expandir o território deles. Mas eles vinham também em busca do ouro e de escravizar as pessoas que aqui viviam. No começo eles achavam que tinham chego na Índia e por isso colocaram o nome das pessoas que viviam aqui de índios, porque eles tinham o objetivo de chegar na Índia, né? E aí o povo que vivia aqui, eles começaram a escravizaram por mais de 200 anos esses povos. Muitos foram extintos. Aqui no Brasil tinha mais de 300 e não sei quantas etnias indígenas, né? E eles depois com o tempo não foram aceitando mais aquela situação, uns se matavam, outros eles batiam até matar, e depois com o tempo eles começaram a escravizar os negros, buscavam as pessoas na África
E essa escravidão durou muitos anos, quase 200 anos, e foi em 1888 que aconteceu a abolição da escravatura. E a partir daí, eles tiveram que ir em busca de novos povos para trabalhar aqui. Foi aí que surgiu a ideia de trazer os imigrantes, porque principalmente a Europa estava em guerra, e o povo lá vivia na miséria, passando muita fome, necessidade, e eles queriam trazer os povos para, né, ter suas terras aqui e assim, né, fazer com que o país crescesse. Aí vieram povos, muitos povos vieram da Europa, mas também da Ásia, né? Então, hoje o Paraná é uma mistura de tudo isso, né? Nós dizemos que é uma miscigenação, mas vieram muitas pessoas da Itália, da Polônia, da Ucrânia, vieram pessoas do Japão, vieram pessoas da Turquia, da Alemanha, da França. Então nós temos assim imigrantes de vários locais. E aí aconteceu uma mistura de povos, que nós chamamos de miscigenação. Então, aí esses imigrantes, né, começaram, né, a formar as cidades, surgiram as cidades. E surgindo as cidades, o povo foi aumentando, e hoje nós somos aí cerca de 300, nós temos 399 municípios no Paraná. E assim, tem municípios que são quase a população toda de italianos ou de ucranianos, dependendo, ou de alemães. Então, assim, é uma coisa bem bacana, assim, que ali e eles guardam as tradições deles até hoje, né? E aqui no Paraná, nós tínhamos algumas etnias indígenas que ainda há uma conservação de suas culturas. Tanto é que em Campo Mourão tem um lugar lá que, para você entrar lá, você tem que ter autorização do cacique. E há leis que ainda preservam isso. E nós tínhamos alguns povos, os povos indígenas paranaenses eram os caingangues, chetás, guaranis, tinguis, xoquilém,